Eu analisei cada grande furo de roteiro na história de Rick e Morty. E confia em mim, alguns desses são simplesmente destruidores de dimensões. Seja Rick precisando das ondas cerebrais de Morty só para se manter vivo, ou o fato de que infinitas linhas do tempo de alguma forma ainda se contradizem. A lógica neste universo está por um fio. E sim, começamos forte com um furo no roteiro que destrói completamente a razão pela qual Rick leva Morty em aventuras. Prepare-se, a coisa vai ficar feia. A contradição do cérebro de Morty. Rick pode ser o homem mais inteligente do universo, mas nem ele consegue resolver este furo no roteiro com a ciência. Quer saber, Rick? Vou te contar uma coisa. Sou mais que um escudo humano. Sim, é isso mesmo, você é. Você é uma armadura humana impenetrável perfeita, Morty, porque você é tão burro quanto eu sou inteligente. Em Rick perto de Ricks, da primeira temporada, Rick afirma que precisa de Morty por perto para mascarar suas ondas cerebrais geniais. Segundo ele, o cérebro normal de Morty age como um dispositivo de camuflagem, dificultando que a cidadela dos Ricks e outros inimigos o rastreiem. Essa é a razão pela qual ele supostamente arrasta Morty para aventuras perigosas. Parece crível até você assistir a qualquer outro episódio. Rick vive sozinho o tempo todo e deixa Morty para trás, seja festejando com Gearhead, juntando-se aos Vindicouros ou fugindo de entidades divinas. De alguma forma, Rick consegue voar entre realidades sem seu suposto escudo de ondas cerebrais, e ninguém está batendo na porta de sua garagem. E então Mortiplicidade na quinta temporada tenta consertar isso dizendo que Rick fez centenas de famílias isca para confundir seus inimigos, mas isso apenas abre outro buraco. Se os chamarizes são suficientes para mascará-lo, ele não deveria ter arrastado Morty por aí em primeiro lugar. Isso mina a base da dinâmica de Rick e Morty. O que começou como uma tática de sobrevivência se tornou uma piada recorrente, e então de repente tornou-se irrelevante. A série quer as duas coisas. Que Morty é essencial para a proteção de Rick, e completamente opcional dependendo do episódio. É um dos maiores furos do enredo da série, porque se Rick realmente precisasse de Morty para sobreviver, ele nunca o deixaria em casa. Se ele realmente precisava dele para proteção, porque ele foi em frente e construiu um multiverso inteiro projetado para proteger seu ego. A curva finita central e vê o Morty. Uma das maiores revelações da série sobre a curva finita central. É um firewall multiversal que bloqueia todos os universos, onde Rick não é o homem mais inteligente vivo. Segundo o Morty malvado, isso foi projetado pelos Ricks para se prenderem em realidades onde seu intelecto é inigualável, criando um ciclo fechado de superioridade. Mas é aqui que tudo desmorona. A série implica fortemente que Rick C367 teve um grande papel na construção da curva, exceto que há um problema. Em The Rick Shank Redemption, Rick admite que não havia dominado a viagem portal até muito mais tarde na vida, muito depois da curva supostamente existir. Se ele não inventou a viagem portal senão após a morte de sua esposa, como ele poderia ter ajudado a projetar uma barreira multiversal que depende inteiramente do acesso interdimensional? E piora. Evil Morty precisa escanear a mente de Rick para acessar os dados da curva, o que sugere que C-37 tem a chave mestra. Mas isso conflita com episódios anteriores que mostram a curva funcionando independentemente, construída e mantida pela Cidadela, um conselho de Ricks que teria precisado dessa tecnologia muito antes de Evil Morty aparecer. Ninguém sabe se Rick C-37 a construiu, ou todos os Ricks, e os roteiristas também não parecem interessados em explicar. Isto deveria ser o pilar central das regras do multiverso da série, e contradiz tudo o que sabemos sobre a linha do tempo pessoal de Rick. Ou Rick foi um dos arquitetos fundadores da Curve, ou ele era apenas um recém-chegado com rancor. Mas se a série não consegue acertar nem a história do multiverso, espere até ver o que eles fazem com a linha do tempo pessoal de Rick. A idade de Rick e as memórias de bebê de Morty. Isto é um pesadelo. Não acredito que me trancava neste galinheiro glorificado. Desde o início, Rick e Morty nos diz que Rick abandonou Beth e a família por 20 anos. Essa é a âncora emocional por trás do ódio de Beth por seu pai, dos problemas de confiança de Jerry e das constantes tentativas de redenção de Rick. Morty tem 14 anos, então a matemática é simples. Rick não estava por perto quando Morty nasceu. Ele nem deveria saber como era o bebê Morty. Mas então a terceira temporada acontece. Em Os ABCs da Beth, temos um flashback de Rick segurando um Morty criança. E em Rest and Relaxation, Rick reflete emocionalmente sobre a infância de Morty como se ele realmente tivesse criado o garoto. Estes são retratados como momentos sérios, destinados a adicionar peso emocional ao personagem de Rick. Os roteiristas esqueceram a ausência de 20 anos, ou devemos acreditar que Rick aparecia e sumia da vida de Morty entre bebedeiras e viagens dimensionais, porque isso não faz sentido.
Ou Rick partiu por décadas e só voltou recentemente. Ou ele esteve discreto o tempo todo e nunca mencionou. Mas a série nunca se decide por uma versão. Ele quer que Rick seja o pai ausente e irresponsável e o avô secretamente carinhoso que se lembra de ter segurado Morty quando bebê. Essa inconsistência quebra o cerne emocional da série. Se Rick estava lá quando Morty era um bebê, então o trauma de Beth, a falta de confiança de Morty e a própria culpa de Rick são todos baseados em uma mentira. Se Rick não consegue nem se lembrar se criou Morty ou não, inscreva-se porque as falhas na linha do tempo estão apenas começando. Como o enredo de Jerry mal se qualifica como uma história, a linha do tempo de Rick não faz o menor sentido. O desemprego permanente de Jerry. A trajetória profissional do Jerry é basicamente um buraco negro. Desde o primeiro episódio, Jerry Smith tem sido o exemplo perfeito de fracasso. Ele é inseguro, sem rumo e, acima de tudo, desempregado. É uma piada interna pela qual todos, incluindo os próprios filhos, o provocam. O problema é que, apesar de ser ridicularizado por estar desempregado, Jerry nunca se esforça para encontrar um emprego. Sério, pense nisso. Ao longo de várias temporadas, linhas do tempo e até realidades, Jerry não faz nada para mudar sua situação. Ele apenas vive a vida e de alguma forma ainda consegue pagar uma casa, carro, TV a cabo e 2 filhos. Quando ele é contratado pela Federação Galáctica em Hickshank Redemption, é por acidente. E assim que eles deixam a Terra, ele volta a ser o Jerry desempregado, sem perguntas. E o mais estranho é que ninguém nunca o força a consertar. Beth reclama, Summer reclama, Jerry reclama, mas nada muda. O cara vive num universo onde robôs realizam desejos e cogumelos mágicos te transformam em CEO, e ele ainda consegue não fazer absolutamente nada. Isso não é apenas uma peculiaridade de personagem, é uma falha estrutural na escrita. A série quer que Jerry continue patético para sempre, mas nunca explica como isso é possível. Então, enquanto Rick desafia as leis do espaço e do tempo, Jerry desafia as leis da economia básica. A falta de renda dele não faz sentido, mas espere até ver o que acontece quando Morty tem um bebê com um robô. Certo. Ih, rapaz, viu? O que é isso? Acho que o robô do Morty foi projetado para mais do que fins de semana prolongados. O problema do híbrido de DNA humano-alienígena. Rick pode ser capaz de reescrever a física, mas nem ele consegue explicar como Morty engravidou um robô. Em Criando Gazor Pazor, Morty tem um momento com um robô sexual alienígena, e de alguma forma, 9 meses comprimidos em 9 segundos depois, surge Morty Jr., um híbrido meio humano, meio Gazor piano. O programa ignora isso como um dos típicos erros de Morty, mas há um problema muito maior aqui. Isto deveria ser biologicamente impossível. Estamos falando de reprodução entre espécies, entre uma adolescente humana e uma máquina alienígena que nem sequer possui partes orgânicas. Na melhor das hipóteses, é uma incubadora sintética. Na pior das hipóteses, é uma máquina de venda automática glorificada. De qualquer forma, não há explicação plausível para como um organismo viável com DNA humano e alienígena surge disso. A biologia do mundo real nos diz que os humanos não conseguem nem se reproduzir com chimpanzés, e compartilhamos 98% do nosso DNA com eles. Mas Morty de alguma forma vence a evolução, e o programa não trata isso como uma piada única. Isto é pra você, papai. Episódios posteriores tratam Morty Jr. como um personagem real, com desenvolvimento e traumas genuínos. Tudo baseado na premissa de que a reprodução interespecífica e intermecânica é completamente normal no universo de Rick e Morty. A série distorce a ciência o tempo todo, claro, mas isso é quebrá-la ao meio e alimentá-la a um Gazorpian. Se a biologia não importa neste universo, aparentemente o tempo também não, porque a próxima contradição é tão grande que deveria ter resolvido todos os episódios antes mesmo de começar. Manipulação do tempo de todas as ferramentas que Rick já usou, a que ele esquece completamente que existe pode ser a mais poderosa. Manipulação do tempo, cala a boca, Morty. A última vez que você sentiu algo, todos nós quase morremos, seu pedacinho de merda. Em A Wrinkle in Time, Rick congela o tempo por meses, consertando a casa, dando festas, até brincando com o tempo como se fosse um videogame. Ele literalmente conserta o mundo inteiro dele sem que ninguém perceba. Aquela cena prova que ele tem a capacidade de pausar, retroceder e controlar o tempo com precisão milimétrica. E então, ele nunca mais o usa. Sério, a Federação Galáctica invade a Terra e ele não congelou o tempo nenhuma vez.
O Morty malvado assumiu a cidadela e também não tinha um plano B. Summer ficou presa em um loop espaço-temporal em colapso. Ainda nada. É como se Rick esquecesse que pode dobrar o tempo sempre que as apostas são muito altas ou piores. Os escritores esperam que tenhamos esquecido. A série tenta justificar isso dizendo que o tempo é instável ou perigoso demais, mas isso não se sustenta. Se Rick foi inteligente o suficiente para consertar o tempo depois de fraturá-lo em múltiplas realidades, ele é inteligente o suficiente para usá-lo com segurança. E mesmo que seja arriscado, todo o personagem do Rick é baseado em fazer coisas científicas imprudentes só porque ele pode. É uma oportunidade perdida. E uma contradição completa. A série apresenta tecnologia divina, prova que funciona e depois a ignora para sempre. A manipulação do tempo poderia ter resolvido uma dúzia de grandes conflitos, de guerras intergalácticas a simples mal-entendidos. Em vez disso, Rick deixa planetas inteiros queimarem enquanto segura um botão de congelamento do tempo no bolso de trás. Se Rick consegue congelar o tempo por meses e ainda esquece de usá-lo, espere até ele começar a tratar a arma de portais como um brinquedo. Um botão, pressionar poderia consertar tudo. No entanto, Rick está ocupado demais perdendo a noção de como sua própria tecnologia de portal funciona. Viagem no tempo com a arma de portais é o poder mais ignorado de Rick. A arma de portais é a que ele mais abusa. Desde o primeiro episódio, a arma de portais define Rick e Morty. É a razão pela qual a viagem interdimensional é possível, a razão pela qual a cidadela existe e a espinha dorsal de quase todo grande arco de história. Mas o problema é que as regras de como funciona mudam a cada 2 episódios. No piloto, Rick especificamente diz que a arma precisa de fluido de portal quando está sem carga. Em episódios posteriores, ele de repente precisa recarregar. Às vezes, quebra por uso excessivo, e às vezes ele simplesmente constrói um novo no meio da conversa. Na confusão de reclantes, Rick a trata como um dispositivo frágil, e na 6ª temporada, ele a joga pela sala como um controle remoto. Pior ainda, o final da 5ª temporada quebra todas as armas de portal existentes para estabelecer um novo status quo. Mas na 6ª temporada, eles estão de volta sem nenhuma explicação clara. É tratado como um detalhe menor que a tecnologia mais poderosa do universo de repente volte a funcionar do nada. Essa inconsistência simplifica as coisas. Se a arma de portais pode fazer qualquer coisa e quebrar a qualquer momento que os roteiristas quiserem drama, então ela se torna um artifício de enredo em vez de uma ferramenta. Não há limites. É apenas uma questão de conveniência. E para uma série que se orgulha de ser ficção científica inteligente, essa é a solução mais preguiçosa de todas. Ainda assim, a arma de portais quebrando a física não é nada comparada a uma creche que conecta casualmente todos os universos. Jerry Bory, você criou uma creche para o meu pai? Está a brincar? Gostaria de ter tido essa ideia. Este paradoxo transtemporal de Jerry Bory. Se a arma de portais dobra a lógica, Jerry Bory a estilhaça em pó. Em Morty Night Run, Rick casual e despreocupadamente deixa Jerry em uma creche interdimensional. Um lugar construído especificamente para cuidar de todo Jerry, de todo o universo. Localizado em um asteroide intertemporal, este lugar existe fora do espaço-tempo normal e funciona como um centro para infinitas realidades. Deixe isso assentar. Este é um edifício que conecta todas as linhas do tempo, todas as dimensões e todas as versões de um sujeito bem comum. Então, por que não está todo mundo brigando por isso? Este deve ser o local mais valioso do multiverso. A Federação Galáctica, o Evil Morty, até mesmo o Conselho de Hicks, qualquer um deles mataria para ter acesso a um lugar que os pode ligar a todas as realidades conhecidas. É a ferramenta de vigilância, rota de contrabando ou arma política definitiva. Em vez disso, as únicas pessoas que o usam são Hicks tentando se livrar de Jerry por um fim de semana. Mas como este lugar é sequer gerido? Quem o financia? Quem mantém a segurança? Por que ninguém o explorou para sequestrar Mortys ou desestabilizar o multiverso? Um portal que fale, e alguém pode libertar infinitos Jerrys na curva finita central. O nível de ameaça existencial aqui é altíssimo, e ainda assim a série trata isso como um Chuck E. Cheese interdimensional. A existência de Jerry Bory levanta mais questões do que respostas, e o fato de nunca mais ser mencionada piora a situação. É uma piada única com implicações que destroem o universo, e que os roteiristas enterram imediatamente. Se infinitos Jerrys não fazem sentido, espere até tentar contar quantos Mortys vivem de graça na Cidadela. Você sabia que ainda havia Ricks e Mortys vivendo na Cidadela? Eu me pergunto como é o dia a dia deles. Lógica de população da Cidadela. Se Jerry Bory quebrou a realidade, a Cidadela quebrou a matemática básica. A Cidadela dos Hicks é para ser um centro centralizado, uma distopia flutuante onde milhares de Hicks e Mortys de todo o multiverso vivem, trabalham e governam. É introduzido como um mal necessário, um lugar onde variantes de Rick podem coexistir enquanto mantém os Mortys sob controle. Mas quando você começa a pensar em como realmente funciona, começa a ficar confuso. Primeiramente, falemos de Mortys. Segundo Rick Shank Redemption, Morty só existe porque Ricks abandonaram Betsy em infinitas linhas do tempo.
Então, como tantos mortos acabam na cidadela? Alguns são estudantes, outros são policiais, outros administram negócios. Os mortos deveriam ter 14 anos, mas aqui estão eles concorrendo a eleições e possuindo imóveis. Então o que aconteceu com as famílias deles? Todos esses ricos abandonaram a Beth só para ter um morte para criar na cidadela? Eles estão sequestrando mortos? Eles estão envelhecendo de alguma forma? A série nunca explica. Ele apenas joga morte atrás de morte na tela, na esperança de que você não pergunte de onde eles vieram ou para onde suas famílias foram. E o mesmo problema se aplica aos ricos. Se a cidadela abriga todos esses ricos, quem está inventando coisas? Quem está viajando pelo multiverso? Por que alguns ricos têm mortes e outros não? Há policiais, zeladores, operários, todos ricos, todos de alguma forma satisfeitos em fazer parte de uma burocracia gerida por ricos. O que contradiz completamente a principal característica de Rick como um anarquista nihilista que não confia em ninguém, especialmente em si mesmo. A cidadela foi construída para expandir a história, mas acaba contradizendo tudo o que a série diz sobre as origens de Rick e Morty. É uma cidade feita de paradoxos. Morty está concorrendo a um cargo eletivo e Rick está limpando banheiros. Se isso não é o áudio do absurdo multiversal, deixe um comentário. Qual momento de Citadel te deixou de queixo caído primeiro? Rick e Morty criaram sua própria versão da ciência, então por que não adicionar um pouco de magia de verdade já que estamos nisso? Vovô Rick, eu gosto de trabalhar aqui. Você trabalha para o diabo. E daí? E daí? A contradição entre o diabo e a magia. Rick tem uma regra, a ciência é real, e todo o resto é bobagem. Ele zomba da religião, detona a espiritualidade e constantemente lembra a todos que o universo é caos, não destino. Ele é o cara que disseca deuses, constrói tecnologia que congela o tempo em uma garagem e ri da ideia de qualquer coisa que não possa medir. Então, por que ele enfrenta o próprio diabo? Em Something Wicked This Way Comes, Rick entra em uma guerra mesquinha com o Sr. Needful, um ser sobrenatural literal que administra uma loja de antiguidades amaldiçoada. O episódio nem sequer questiona se isso é magia de verdade. Na verdade, Rick reconhece a existência das maldições, e então abre sua própria loja de contra-maldições só para irritar o sujeito. Ele não desfaz a mágica. Ele joga pelas regras e simplesmente ganha com mais facilidade. Não é como se a série apresentasse isso como metáfora ou ilusão. Isso confirma diretamente que esses itens são magicamente amaldiçoados e que o diabo é de fato o diabo. O que é um grande problema, porque episódios posteriores voltam a insistir que magia não existe, e tudo é apenas ciência disfarçada. Você não pode ter Rick como um materialista militante e alguém que casualmente briga com demônios. Uma piada isolada quebra completamente o personagem de Rick. A persona de Rick como um nihilista hiperracional que só acredita na ciência desmorona se ele pensa que a magia é real o suficiente para se opor a ela. Maldições são reais, Satanás tem uma loja, e de alguma forma o infinito ainda consegue estragar a trama ainda mais. O paradoxo das dimensões infinitas. Este próximo é uma bomba relógio filosófica. Desde o início, Rick e Morty é construído sobre um grande conceito de dimensões infinitas. Existem infinitos Ricks, infinitos Mortys e infinitas linhas do tempo nas quais todos os resultados possíveis ocorrem. Cada decisão que você toma cria uma nova realidade, e cada versão sua existe em algum lugar. Rick fala, Morty vive, e a arma de portais prospera com isso. Parece legal até você entender o que isso realmente significa. Se tudo acontece em algum lugar, então nada importa. Toda escolha, seja matar uma família ou salvar um planeta, já foi feita em algum momento. Existe uma versão do Rick que é um bom pai, uma versão onde o Jerry é presidente e uma versão em Close Rick Counters of the Rick Kind, onde todos são cadeiras. Livre-arbítrio não existe, apenas probabilidade. Este Rick, aquele Morty, por que sequer fingir que as escolhas deles importam quando infinitas versões já cobrem todos os resultados? A série aposta pesado no desenvolvimento de personagens e no drama, para depois virar e dizer que nada disso importa, porque sempre haverá outro Rick, outro Morty e outra linha do tempo. Isso meio que acaba com a atenção. É um choque narrativo porque 2 episódios depois, eles abandonam sua dimensão como um par de sapatos velhos. Mas se nada importa porque tudo aconteceu em algum lugar, alguém ainda deveria ter notado os corpos no quintal. O buraco do enredo do túmulo de Cronenberg. Certo, Morty, aqui estamos nós. Ai meu Deus. Rick, somos nós? Estamos mortos. O que está acontecendo, Rick? Estou surtando. De todas as coisas que a família Smith convenientemente esquece, esta pode ser a mais insana. Em Rick Poção número 9, Rick e Morty acidentalmente transformaram seu planeta inteiro em monstros Cronenberg deformados. A solução foi pular para uma dimensão próxima, onde aquela versão de Rick e Morty tinha acabado de morrer, e substituí-los como se nada tivesse acontecido. Morty queria que Jessica gostasse dele, e Rick transformou isso em um experimento científico. Um soro do amor que deu errado se transformou em um colapso genético em cascata. A raça humana se transformou em monstros Cronenberg contorcidos e liquefeitos, e a Terra estava irrecuperável. A solução de Rick não era consertá-lo. Era para se livrar dele.
Ele abriu um portal para outra dimensão onde tudo ainda era normal, exceto que naquela, Rick e Morty tinham acabado de morrer. Morty observou o corpo de seu eu alternativo contorcer-se no chão, depois ajudou a enterrá-lo no quintal sem dar explicações a Beth ou planejar confessar. Ele acabou de arrastar 2 cadáveres para fora e cavou terra até o problema desaparecer. Foi nesse momento que tudo mudou. Exceto que não. Summer continuou perto da cerca. Jerry continuou a cortar a grama. Beth derramou vinho no pátio ao lado de 2 covas de terra sem identificação. E ninguém disse uma palavra. O programa nunca deu seguimento. Morty nunca explicou. E ninguém nunca percebeu que o Morty que eles criaram não era o que eles começaram. Era para ser a coisa mais traumática que Morty já fez. Em vez disso, a série ignorou isso como se nada tivesse acontecido e, ao fazer isso, ignorou a família também. Porque se Beth não vê, se Summer não pergunta, se Jerry não sente nada, então eles não são mais personagens. São adereços em um cenário onde as consequências não importam. Rick deixa seus problemas para trás e Morty enterra os seus. E o resto da família apenas põe a mesa como se não tivessem se mudado para uma casa com 2 corpos enterrados no quintal. Se você passou por todos os paradoxos sem cair em uma espiral existencial, clique em inscrever-se. E nos vemos no próximo vídeo, onde analisaremos o quão inteligente é cada personagem de Rick e Morty.